enquanto eles estavam aqui, eu só conseguia orar dizendo: Deus, me ajuda a ser um pai melhor. Me ajuda a ser um pai melhor. E eu espero que você também tenha feito essa oração aí no seu coração. Sabe, eu quero orar por você que não tem um pai terreno. Eu quero pedir ao Senhor que se revele para você nessa manhã como um pai. Que Ele se revele para você como aquele pai perfeito, maravilhoso, que não falha, que cuida de você, que não te deixa sozinho em nenhum momento da sua vida. Mas eu também gostaria de orar por aqueles que desejam ser pai e ainda não são. Eu fiquei pensando ali na quantidade de vezes que eu já fiz essa oração pelas mulheres, pelas mães, mas eu não consegui me lembrar de uma vez que eu fiz essa oração pelos homens que querem ser pai e ainda não são. E eu creio muito que aquilo que Deus quer fazer vai começar através dos homens, de um levantar dos homens, homens que vivem hombridade, homens que vivem de fato na presença do Senhor. Então a primeira oração que eu quero fazer nesta manhã é por você que precisa experimentar do amor do Deus Pai. Feche os seus olhos e se você precisa experimentar esse amor, ora comigo aí onde você está. Pai, eu quero pedir ao Senhor por essa pessoa que está aqui nessa manhã. Talvez ela não tenha mais o seu pai terreno, ou talvez o seu pai terreno tenha sido falho com ela, Pai. Tenha abandonado, tenha agredido, Senhor. Eu não sei qual é a experiência que essa pessoa teve com o Senhor, com o pai terreno dela, mas eu peço ao Senhor que ressignifique essa paternidade através da experiência dela com o Senhor nessa manhã, Pai. Porque ela só está aqui em 2025, sentada neste culto, porque o Senhor nunca a abandonou, o Senhor nunca a desamparou, o Senhor sempre esteve ali, presente, mesmo que nós não percebêssemos, o Senhor estava lá, Pai. Por isso eu peço ao Senhor que se revele como um pai perfeito, um pai maravilhoso, e que essa pessoa nesta manhã experimente de um amor sobrenatural, incondicional, o amor do Deus Pai, que enche o nosso coração de paz, de alegria, que inunda o nosso coração de esperança, que traz significado para as nossas vidas, pertencimento e propósito, Pai. Mas Deus, eu também quero orar pela vida de homens que querem ser pai. Eu quero colocar diante do Senhor homens que desejam ser pai e ainda não são. Eu quero pedir ao Senhor que ministre cura. Eu quero pedir ao Senhor que ministre restauração, Pai. Que o Senhor possa tirar tudo o que impede este homem de se tornar um pai. E que o Senhor possa abençoá-los com a paternidade, que é algo tão sobrenatural. Essa é a oração que eu te faço, crendo que o Senhor é um Deus de milagres. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Queridos, eu quero destacar alguns avisos que foram dados aqui, mas eu não sei o quanto vocês prestaram atenção. No dia 7, domingo 7, nós teremos aqui o nosso culto de virada de ciclo. Será uma grande celebração de virada de ciclo, e neste culto nós vamos honrar a vida de todos aqueles que têm 10 anos de membresia e ainda não receberam a sua medalha de bronze, medalha Murilo Cassetti, que é o nosso pastor emérito, pastor que foi há 38 anos aqui, o nosso líder. E também nós vamos fazer a segunda homenagem pela primeira vez para todos aqueles que já têm mais de 20 anos de membresia, com uma medalha de prata. E no aniversário da igreja do ano que vem, nós entregaremos a medalha de ouro para todos aqueles que já têm mais de 30 anos de membresia na nossa igreja. E eu queria muito que você trouxesse o seu avô, o seu pai, a sua mãe, porque muitos que já têm 20, 30 anos de membresia, ontem mesmo eu fui visitar uma senhora da nossa igreja, que é membro há 40 anos aqui, mas ela já tem dificuldade, ela não consegue vir se um filho não trouxer, se um sobrinho não trouxer, se um neto não trouxer. Então eu queria te estimular a trazer, talvez você não tenha um pai, um vô, que é membro dessa igreja, talvez você possa se disponibilizar para trazer alguém que é e não tem quem possa trazer, para a gente honrar essas pessoas aqui. No próximo domingo também nós honraremos um pastor aqui, o pastor que me antecedeu, foi pastor aqui na nossa igreja por mais de 15 anos, pastor Jackson. Nós honraremos a vida dele aqui, e eu queria também que você tivesse, um dos nossos valores é a honra, e nós acreditamos muito sobre honrar o passado, honrar as pessoas. Nós temos um culto tradicional todo domingo às 9 horas da manhã, justamente para honrar
honrar as pessoas, honrar a terceira idade, honrar as pessoas que gostam. Então, um valor da nossa igreja é a honra, e eu gostaria que você fizesse parte desse processo, amém? Posso contar com você? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 20, verso 1. Mateus capítulo 20, verso 1. Deus me deu uma palavra para esse tempo, e Ele me deu uma direção, me deu um texto bíblico, e eu quero compartilhar com você. E o tema dessa mensagem de hoje é tempo de aceleração. Tempo de aceleração. O Senhor está abreviando o tempo. O Senhor está acelerando os processos. Há algo que o Senhor está preparando para nós. Mateus capítulo 20, verso 1, o texto diz assim: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, e ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão também vocês trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o seu salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a queixar-se do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a eles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Feche os seus olhos e vamos orar. E peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Deus que ministre uma palavra de direcionamento para a sua vida, uma palavra que vai modelar o seu segundo semestre. Uma palavra que vai fazer com que o seu ano seja um ano vitorioso, aonde você vai terminar esse ano cumprindo aquilo que Deus espera que você faça. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. De maneira muito humilde, Pai, nós nos aproximamos do Senhor nesta hora e pedimos ao Teu Espírito Santo que nos quebrante, que nos torne sensíveis, que fale conosco, Pai. Nós pedimos ao Senhor: abra a nossa mente, abra o nosso coração, silencie as distrações, as preocupações. Esse momento é seu, esse momento é nosso, é um momento de comunhão cristã, de adoração, mas é um momento de sermos ministrados por uma palavra que não volta vazia, que cumpre o seu propósito, e nós estamos aqui, Deus, com fome, com sede da Tua palavra, com fome, com sede da Tua presença, com fome, com sede do direcionamento do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: queridos, é notório que as trevas estão se espalhando, é notório que a dor está aumentando, é notório o sentimento de luto no meio da sociedade. Sabe, talvez há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, houve o que está acontecendo agora de novo. Quando você olha para o planeta Terra, me parece que ele está colapsando. A Bíblia diz que ele está gemendo. Há vulcões ativos em praticamente todos os continentes. Em todos os continentes há guerras.
A crise financeira está instaurada, a inflação, os juros, o dinheiro não está rendendo, a corrupção aumenta cada vez mais, e tudo isso de maneira global. E tudo isso, às vezes, pode nos tirar a paz, pode nos fazer ter medo, pode nos distrair em relação ao que Deus quer fazer. Mas quando eu olho para a Escritura, eu vejo que há um padrão que se repete. Há micro-histórias que narram macro-histórias, e há sempre um padrão sendo repetido na história do povo de Deus. Quando eu olho para o Antigo Testamento, por exemplo, eu percebo que Israel estava escravizado ao Egito, e Israel estava ali há mais de 400 anos, debaixo de um jugo opressor. Você consegue imaginar o que são 400 anos de escravidão? Sendo humilhado, chicoteado, morto, assassinado. Você consegue imaginar o que é escravidão? Era assim que o povo estava. E aí, quando Deus vai levantar um libertador, quando Deus vai levantar alguém que vai libertar esse povo da escravidão, o que é que Faraó faz? Ele multiplica a dor, ele multiplica o luto, ele manda matar todos os meninos. Você consegue perceber, sentir a dor que aquele povo sentiu? Eu me lembro que quando a barragem de Brumadinho estourou, isso era por volta de 9, 10 da manhã, ao meio-dia, eu e a nossa equipe pastoral já estávamos em Brumadinho, na primeira igreja batista de Brumadinho, pensando em como que nós iríamos agir em conjunto para socorrer aquela cidade. E eu me lembro que dias se passaram e nós ali envolvidos naquele trabalho, e o luto era algo que você podia tocar. A dor naquela cidade era algo tangível, palpável, você conseguia sentir, estava no ar. Mas o que estava acontecendo? O inimigo multiplicou a dor, porque Deus iria mandar o libertador. O inimigo queria impedir, queria distrair o povo, queria tirar do povo o foco de Deus. A mesma coisa se repete no Novo Testamento, só que agora é uma escravidão ainda maior. O povo está debaixo não só de uma escravidão humana, mas uma escravidão espiritual, condenados ao inferno, e Deus vai mandar o seu Filho para libertar o povo de uma escravidão agora total. E o que acontece? De novo, o inimigo manda matar todos os meninos, multiplica a dor, multiplica o luto, multiplica a falta de esperança, multiplica o sofrimento. Mas o que estava acontecendo? Deus estava mandando um libertador. Deus estava mandando alguém para resolver. Então quando eu olho para o cenário que a gente vive, sabe, o meu coração se enche de esperança, porque há algo grande do Senhor vindo para a igreja. O Senhor tem preparado algo para este tempo, e é por isso que a gente olha para a política, e nós vemos uma política desabando, nós olhamos para a economia está desabando, nós olhamos para a sociedade, para os valores, tudo parece que está desabando. Por quê? Porque eu creio veementemente que Deus está preparando um avivamento para esse tempo, para que através da igreja brasileira, toda essa potestade de corrupção, que não está apenas no cenário político, mas faz parte do caráter da população brasileira por mais de 500 anos, que tudo isso seja quebrado. Isso não vai ser quebrado na política, isso não vai ser quebrado através da assistência social, isso não vai ser quebrado através de estratégias humanas. Só existe uma forma para essa potestade ser quebrada, e é através da pregação do Evangelho. Por isso eu creio que sim, há um avivamento do Senhor para a igreja brasileira, para que a partir da igreja brasileira, ela sendo santificada, purificada, eu vejo Deus chacoalhando a igreja, eu vejo Deus separando o joio do trigo, sabe, eu vejo os frutos podres caindo, eu vejo Deus santificando a igreja. Eu vejo Deus preparando a igreja para um grande avivamento, para uma grande colheita, e é sobre isso que eu quero pregar. Existe nos dias de hoje um tempo de aceleração. Deus está abreviando o tempo, Deus está acelerando processos, porque há uma grande colheita para ser feita antes do retorno de Cristo. Ele está apressando os processos, encurtando os caminhos, liberando destinos, para que haja uma grande colheita. Agora, esse tempo de aceleração do qual nós vamos falar, que ele vai chegar para a igreja, mas vai chegar na sua vida também.
Ele vai chegar na igreja, mas vai chegar na sua família também. Essa aceleração, ou seja, projetos que estavam engavetados, Deus vai fazer acontecer. Sabe, coisas que você estava esperando há muitos anos vão acontecer. Agora, tudo isso tem um propósito, tem um objetivo, e o objetivo é a grande colheita. Então a aceleração do teu crescimento pessoal, a aceleração da tua receita, a aceleração da tua economia, a aceleração do teu crescimento acadêmico, a aceleração da tua influência na sociedade, tudo isso tem um propósito definido, uma grande colheita. Então quando acontecer, quando o Senhor te levantar, quando o Senhor fizer, não se esqueça a razão pelo qual Ele lhe confiou o dinheiro que te deu. Não se esqueça a razão pelo qual Ele abriu a porta para você, Ele te colocou nesse lugar que você sonha estar. Não se esqueça a razão pelo qual o Senhor está acelerando os tempos e os processos. É sim para uma grande colheita, é para você pregar mais, evangelizar mais, influenciar mais e abençoar mais. Amém, igreja? Quantos aqui querem viver um tempo de aceleração na sua vida? Eu quero viver um tempo de aceleração. Eu quero ser um pai melhor, mas não para quando os meus filhos forem adolescentes. Eu quero ser um pai melhor para essa fase em que eles estão. Eu não quero ser um marido melhor depois que a minha esposa falecer. Eu quero ser um marido melhor agora na vida dela. Eu não quero ser um pastor melhor daqui 10 anos. Eu quero ser um pastor melhor, mais maduro, mais espiritual para este tempo. Eu quero ter mais recurso para abençoar mais, para repartir mais, mas não amanhã, para agora. Eu quero viver um tempo de aceleração na minha vida, mas porque eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Então, para você que quer viver um tempo de aceleração, eu trouxe alguns princípios pautados nessa parábola, ensino de Jesus para a gente. E o primeiro princípio é: Deus começou primeiro. Olha o que diz o verso 1, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. O tempo de aceleração não é quando você diz eu quero. O tempo de aceleração não é quando você ora para Deus acelerar. O tempo de aceleração não é quando você faz. Deus começou primeiro. Ele fez o mundo de forma acelerada, Ele acelerou primeiro, Ele construiu tudo que os teus olhos conseguem ver, e tudo que os teus olhos não veem em 7 dias. Ele fez um homem, Ele modelou o homem da terra. A gente, para gerar uma vida, uma mulher, leva 9 meses, Ele, em questão de uma velocidade incrível, modelou o homem, soprou nele a vida. Tirou uma costela do homem, colocou o homem para dormir, e em instantes a mulher estava pronta. Ele é aquele que começa primeiro. Ele deu o primeiro passo. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos chamou primeiro. Ele pensou em nós antes da fundação do mundo. Tempo de aceleração é quando nós entendemos que começa com Deus. Você acha que você veio aqui, mas foi o Espírito Santo que estava ministrando ao teu coração. Foi o Espírito Santo que vem falando com você, que vem cuidando de você, que vem direcionando você. Por quê? Porque Ele sabe que talvez você precisava ouvir o que você vai ouvir aqui. Querido, quando você não existia, Deus já era Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando você nem existia, Ele já estava restaurando casamentos. Quando você nem existia, Ele já estava libertando pessoas que estavam escravas. Quando você nem existia, Ele já estava curando enfermos. Quando você nem existia, Ele já estava salvando pessoas. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus não é um aventureiro. Deus não perdeu o controle. Ele sabe o que Ele está fazendo, porque a gente consegue contar a idade do planeta, talvez desde o dia em que ele foi criado, mas antes do planeta ser criado, Ele já era Deus, e a gente não sabe quantos milhares e milhares e milhares de anos, porque eterno não é algo só que não tem fim, mas é também algo que não tem começo. Ele já era Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Foi Ele que sonhou com você e Ele sabia tudo o que você ia fazer, mas ainda assim decidiu te criar, tem a ver com Ele. Ele sabia da tua murmuração, da tua reclamação, das tuas críticas, Ele sabia. E ainda assim decidiu criar você. Foi Ele que fez com que você nascesse no ano em que você nasceu, foi Ele. Foi Ele que fez você
sobreviver a tudo que você já passou até hoje e chegar em 2025? Quantos livramentos Deus não te deu e você nem sabe? Quantos livramentos de doença que você nem sabe que você recebeu do Senhor? Não, agora não é hora do meu filho passar por isso. Não, agora não é hora do meu filho partir. Quantos livramentos de doença que você recebeu e você nem sabe? Querido, se fosse olhar pela tua alimentação e teu estilo de vida, era para você ter uma doença grave todos os meses. Se fosse olhar pelo teu sedentarismo, a qualidade daquilo que você come, era para você ter uma doença grave todos os meses. Você acha mesmo que você não teve e não tem, porque você tem uma alimentação saudável? Porque você é um atleta? Não é, é a graça de Deus. Você acha mesmo que você não teve um acidente porque você é o melhor motorista do mundo? É Deus guardando, é Deus protegendo. Quem é que protegeu você essa noite inteira, enquanto você estava na cama, completamente vulnerável? Tem gente que entra num sono tão profundo, que a casa pode desabar, que não acorda, mas quem é que estava lá te guardando e te protegendo? Quem é que estava mandando o teu pulmão pulsar, oxigenar o sangue, porque nem controlar a sua alimentação, a sua respiração você consegue à noite? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo o teu coração bombear sangue? Quem é? Quem é que está segurando a maré para que ela não invada a terra? Quem é que está controlando a temperatura do planeta? Quem é? É Deus. Tempo de aceleração começa quando nós entendemos que Deus começou primeiro. E quando eu acordei, não é que o dia começou, quando eu acordei, eu estou entrando no que Deus está fazendo. Porque Deus trabalha o tempo todo, e Ele dá os seus enquanto eles dormem. O segundo princípio para a gente viver um tempo de aceleração saudável, o primeiro é você reconhecer que tem a ver com Deus. O segundo princípio é você reconhecer que há uma necessidade crescente de gente envolvida. Há uma necessidade crescente de trabalhadores. Olha o que Jesus vai ensinar nessa parábola no verso 3. Então ele saiu cedinho, depois ele volta às 9 horas da manhã, depois ele volta ao meio-dia, depois ele volta às 15 horas, e depois ele volta às 17 horas. Isso mostra que o trabalho não está diminuindo, o trabalho está aumentando. Há uma progressão da demanda do trabalho, há uma progressão do tamanho da colheita que nós teremos. Talvez a colheita que essa igreja vai ter agora seja maior do que a colheita que a igreja teve no passado. E tudo bem, glória a Deus por isso, porque a gente está aqui orando para que esses meninos que estavam aqui na frente agora há pouco façam uma colheita ainda maior que a nossa. A gente está aqui orando para que os nossos filhos cheguem em lugares maiores, que acessem coisas melhores. Nós queremos que a colheita também seja progressiva. Jesus está dizendo, olha, a colheita é crescente, mas pastor, sabe, talvez você seja uma das pessoas que viveram no tempo de Billy Graham, e que talvez viu o Maracanã lotado, as cruzadas que o Billy Graham fazia no Brasil e no mundo. Eu não sei quantos já tiveram o privilégio, mas se um dia você tiver a oportunidade de ir nos Estados Unidos, vá em Charlotte, na casa do Billy Graham. Não tem como não chorar. Não tem como entrar naquele lugar e não chorar, ao ver as fotos, ao ver os testemunhos. Eles fizeram da casa dele um museu de tudo que Deus fez naquele tempo, mas a colheita dos últimos dias, ela será muito, infinitamente maior do que aquela colheita que foi feita no passado. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha rede social, as pessoas eram limitadas ao estar presencialmente. Hoje não. Hoje a gente, além do presencial, nós temos formas diversas de alcançar todas as nações ao mesmo tempo. A colheita será muito maior. Sabe, o pessoal da mídia da nossa igreja, eu chamo eles de missionários da internet, porque eles alcançam pessoas que eu não consigo alcançar, eles levam a igreja aonde a gente não consegue chegar. Há uma colheita, e essa colheita é crescente. Agora, ele foi de manhã cedinho, ele foi 9, ele foi meio-dia, ele foi 15, ele foi 17, mas ele não pediu o currículo de ninguém. Observa. Mas ele estava buscando o quê? Gente que estava disposta, gente que estava disponível,
Sabe, o Senhor não está interessado se você sabe ou não fazer, se você sabe ou não falar, se você tem alguma coisa para entregar. O Senhor quer saber se você está disposto, se há disposição no seu coração. É isso que o Senhor precisa, porque o nosso Deus, Ele é o Criador da música, Ele é o Criador da arte, Ele é o Criador da oratória, da comunicação, Ele é o Criador da gestão, Ele é o Criador da medicina, Ele é o Criador de todo o conhecimento humano, e Ele diz assim: pedi sabedoria e eu vos darei livremente. Sabe, o Senhor pode te capacitar de uma forma que você jamais viu. Quem sabe Deus vai levantar homens aqui para descobrir a cura de doenças. Porque quando você pega os maiores prêmios da história da humanidade, a maioria deles são judeus ou cristãos. Homens que Deus levantou para inventar soluções, inventar curas. Sabe, o Senhor está buscando, não é gente que sabe, mas é gente que está disponível, gente que quer. Gente que quer. Então Deus, se o Senhor quiser fazer algo muito louco e não encontrar ninguém, não encontrar um doido o suficiente, pensa em mim. Se o Senhor quiser fazer algo extraordinário e não encontrar alguém, eu estou aqui. Sabe, o Senhor está buscando homens que têm disposição, mulheres que estão disponíveis para fazer parte do maior projeto da história do mundo, que é o projeto da redenção. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja morrendo por projetos que você nem sabe se vai dar certo. Talvez você esteja se entregando os seus melhores anos, entregando a sua saúde por projetos que talvez daqui 2 anos nem vão existir, por empresas que daqui 5 anos vão falir, vão quebrar, mas Deus está te chamando para um projeto que tem a garantia do sucesso, para um projeto que tem recompensa para a vida terrena e também para a vida eterna, e muitas vezes você não aceita fazer parte do que Deus está fazendo. Por isso eu quero fazer uma pausa aqui. Em terceiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para vocês: por que vocês ainda estão parados? Por que vocês ainda não entraram para a vinha? Por que vocês ainda não se envolveram com o que Deus está fazendo no mundo? Sabe, quando eu olho para esse texto aqui, eu começo a pensar: Deus me ajuda, porque eu não quero ficar de fora. Olha o que Jesus vai nos ensinar aqui. Ele saiu por volta das 5 horas, e o texto diz: encontrou ainda. Meio que não era possível isso de acontecer, porque 5 horas o dia já está encerrando, e para o judeu o dia encerra às 18 horas, então como que é possível às 5 horas da tarde ter gente desocupada? 5 horas da tarde era para todo mundo estar terminando o trabalho, mas o texto diz que ele saiu às 5 e encontrou ainda outros que estavam desocupados, e ele perguntou: por que vocês passaram o dia desocupados? Querido, se o trabalho está aumentando, se o nosso Deus é justo, se Ele é bondoso, se Ele é generoso, se há garantia de vitória, se há garantia desse projeto, se há honra para o povo na terra e no céu, se existe uma grande demanda, se existe oportunidade de trabalho para todo mundo, por que ainda tem gente de fora? Por que tem gente que ainda não está envolvida? Por que tem gente que ainda não está participando? Essa pergunta de Jesus é interessante porque, para falar de desocupado, ele usa uma expressão grega que é argoi, que significa infrutífero. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está falando que desocupado pela perspectiva do reino de Deus é só aquele que senta no banco e não faz nada. Que desocupado pela perspectiva do reino de Deus não é só quem está deitado no sofá. Que desocupado é todo infrutífero. Que desocupado é todo aquele que corre muito, anda muito, trabalha muito, se movimenta muito, mas não gera frutos, não gera vida. Na semana passada nós estudamos aqui o texto de Jesus com a mulher samaritana, e no início do texto os discípulos vão comprar comida e deixam Jesus sozinho com a mulher. Quando eles voltam com a comida, a mulher foi para a cidade pregar o evangelho e chamar as pessoas para conhecer Jesus. E aquela atitude daquela mulher contrastou muito com os discípulos, porque alguém que acabou de conhecer já está pregando para a cidade inteira.
E alguém que anda, caminha, está junto há 3 anos, ainda não está fazendo a mesma coisa. Ela vai para a cidade, traz quase a cidade inteira. Os discípulos vão comprar comida e não trazem ninguém. Aí Jesus não aceita comer a comida dos discípulos e diz: eu vou apresentar para vocês um tipo de comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês não deveriam ir na padaria por causa do pão, mas pelo padeiro. Vocês sim, é legítimo ir lá comprar o pão, mas cadê a missão? É legítimo você trabalhar todos os dias, mas e a missão? Eu e você, igreja brasileira, nós não trabalhamos pelo sustento. Deus é responsável pelo nosso sustento. Se Ele tiver de novo o que fazer, o que Ele fez no Antigo Testamento, Ele faz, como fez conosco na pandemia. Se Ele tiver que fazer o pão cair do céu e a água brotar da pedra, Ele tem poder para fazer. Eu e você não trabalhamos pelo sustento, mas pela missão. Sim, o nosso trabalho nos dá um retorno, dá, mas o foco, o propósito é a missão. Você está em um lugar que Deus te colocou para alcançar aquelas vidas. Você estuda onde você estuda, porque Deus quer que você seja um missionário neste lugar. Deus te colocou na rua que você mora, para que você seja uma luz naquele lugar. Nós não estamos aqui nesse mundo. A palavra do Senhor diz que são os pagãos que se movem pela falta, são os pagãos que pensam no que comeremos, no que vestiremos. É alguém que não conhece a Deus, é alguém que não confia em Deus, é alguém que não conhece a palavra, que vive dessa forma. Um filho de Deus se move pela missão, porque ele sabe que o Pai sustenta, ele sabe que o Pai protege, ele sabe que o Pai guarda. Inclusive aquela palavra de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, Ele dá para aqueles que estão cumprindo a grande comissão. Então, desocupado aqui, o que Jesus está falando é: gente, 5 horas da tarde, profeticamente falando, isso aqui aponta para a escatologia. Se o judeu acredita que 18 horas o dia encerra, então é tempo do retorno de Cristo. E o que Jesus está me ensinando aqui é que bem pertinho do retorno de Cristo ainda vai ter gente distraída, como aquelas virgens que não se prepararam. Bem pertinho do retorno de Cristo, ao invés das pessoas estarem chegando ali perto dele com os irmãos: olha Jesus, esse eu resgatei das drogas, esse do álcool, esse o casamento estava destruído, esse aqui ia tirar a vida dele numa ponte. Ao invés de você chegar para apresentar os frutos, Jesus está dizendo que bem pertinho vai ter gente sentado olhando, como se nada tivesse acontecendo. Por que você ainda não está envolvido? Por que você ainda não prega a palavra? Por que você ainda não evangeliza? Por que você ainda não fala de Jesus? Por que você ainda não está servindo? Por que você insiste em ficar sentado? Por que você insiste em apenas ser um telespectador, alguém que está participando de maneira passiva do que está acontecendo? Por que você tem medo de falar de Deus? Você tem tanta coragem para falar da política, dar palpite, que você nem sabe se vai acontecer. A gente tem coragem para apostar em pessoas que a gente nem sabe se amanhã vão se corromper. A gente tem coragem de, na economia, dar palpites para alguém comprar uma ação, fazer um investimento. Gente, isso é muito arriscado, existem muitas variáveis que a gente não controla, mas a gente tem coragem. E a gente não tem coragem de falar de algo que é imutável, que é o amor do nosso Deus. Por que você tem vergonha de falar de Jesus? Eu teria vergonha às vezes de falar do meu time. Hoje ganha, amanhã perde. Eu teria vergonha de falar sobre algo que a gente não tem garantia. Eu teria vergonha de apresentar para vocês uma imagem que não se move, que não se mexe, e falar: isso pode mudar a sua vida, mas de um Deus que é vivo e poderoso, e que pode se manifestar a qualquer momento, e transformar realidades, como o Peter contou para a gente aqui na terça-feira à noite. Ele estava pregando em praça pública em Paris, e aí tinha muitos muçulmanos lá, e tinha um que estava com um problema na perna, e ele perguntou: posso orar para você? Ele diz: você vai orar em nome de Alá? Ele falou: então vamos fazer assim, você pede para Alá te curar, e eu peço para Deus, vamos ver quem que cura você. E aquele menino foi curado naquela noite.
O que que você tem medo? Por que que você tem vergonha? O que está faltando para você entrar na vinha? Para você fazer parte dessa grande colheita? Querido, Jesus disse que os campos estão prontos e Ele não mentiu. Você acha que Jesus enganou você? Você acha que Jesus está enganando a igreja? Se Ele disse que os campos estão prontos, é porque está pronto. Agora, como crerão se não há quem pregue? Por que que não está tendo uma grande colheita? Porque não está tendo evangelista. Porque não tem evangelista, porque nós temos empresários, empreendedores, profissionais liberais, nós temos mestres, doutores, mas nós não temos evangelista. Agora, o engraçado era que Deus nos capacitou para sermos empresários evangelistas, empreendedores evangelistas, doutores evangelistas, mestres evangelistas, professores evangelistas, profissionais evangelistas. Era para ser assim. Essa pergunta de Cristo nessa manhã para você não é para te acusar, mas é para te ativar. É para despertar dentro de você uma chama que está apagada. É para despertar dentro de você um descontentamento santo de falar assim: é isso. Parece que eu estou distraído, parece que eu estou num sono profundo, é isso. Agora olha o que eles responderam: porque ninguém nos contratou. Tem gente que não está pregando o evangelho porque não foi contratado. Tem gente que não está pregando o evangelho porque não recebe uma bonificação. Tem gente que não está pregando o evangelho, não está entrando na missão, não está entrando na vinha, não está fazendo parte da colheita porque não existe um acordo. Tem gente que está se sentindo rejeitado, ninguém me contratou. Tem gente que está ferido, ninguém veio aqui me chamar. Tem gente que está parada porque está faltando direção. Que vinha? Onde tem vinha? E tem gente que está parado porque está querendo cargo. Por que você está parado? Há muitos motivos. Qual deles está impedindo você de entrar na missão? Porque Jesus não está perguntando isso para te envergonhar, mas para te levantar, para te erguer, para te ativar. Se você observar, Ele falou: entram na vinha. Ele não disse: poxa vida, que maturidade. Ele não disse: poxa vida, que mimimi, você vai ficar de fora por esse coração que você tem. Não, Ele disse o quê? Entrem na vinha. Essa pergunta não é para te constranger, é para te erguer, é para te levantar, é para você gastar, investir a sua vida em algo que vale a pena. Se você um dia se sentiu rejeitado, Deus está aqui como Pai para te curar. Ele está dizendo: foi eu que te fiz, foi eu que fui até você, e mais uma vez, e mais um domingo, sou eu que estou indo até a tua presença, sou eu que estou te chamando. Por um acaso tem uma presença mais importante que a minha? Tem um chamado melhor do que o meu? Talvez algum homem não te chamou, alguma mulher não te chamou, mas eu vou te curar dessa rejeição. Eu, Deus, Criador dos céus e da terra, estou aqui chamando você. Se você está ferido, Deus está aqui para te curar, dizendo: você não vai ficar mais de lado, você vai entrar na vinha. Você não vai ficar aí mais à parte do que está acontecendo. Venham, a trabalho, a missão, vamos juntos. Se você está aqui ferido, magoado, porque ninguém te contratou, eu tenho uma revelação para te dar. De fato, não tem cargo, não tem título e não tem função, mas tem trabalho para todo mundo, tem missão para todo mundo. Belo Horizonte tem mais de 3 milhões de pessoas. Ontem à noite eu fui pregar num lugar e eu e a minha esposa comentando: gente, estou passando por lugares que eu nunca passei, conhecendo bairros que eu nunca conheci. Tem espaço para todo mundo. Sabe, a gente poderia ter uma igreja em cada rua e ainda assim seria pouco. A gente poderia ter uma ONG em cada bairro e ainda assim seria pouco. Há trabalho para todo mundo, há missão para todo mundo. Tem gente que você conhece que eu nunca vou conhecer, nunca. Tem gente que passa por você que nunca vai passar na minha frente. Tem coisas que Deus confiou a você que Ele não confiou para mim, Ele confiou para você. E às vezes você quer fazer o trabalho do seu irmão e não faz o seu.
Você fica se comparando com a missão do seu irmão e não cumpre a sua. Sabe o que me espanta? É porque o dia termina às 6 horas. E 6 horas era para todo mundo estar voltando, cantando, glorificando pelo que aconteceu ao longo de todo o dia. Mas o texto diz que Jesus saiu às 5 da tarde. Que o dono da via às 5 da tarde saiu e ele ficou espantado porque ainda tinha gente distraída. Será que você não é alguém que está distraído agora às 5 da tarde, correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs, gastando a sua vida em algo que não tem valor, em algo que não tem propósito? Veja, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar e nem estudar. O que eu estou dizendo é que aquilo que Deus te deu para fazer é para você fazer em missão. Ele diz: venham trabalhar na vinha. Perto do fim do dia, o Espírito Santo ainda está chamando você. Sabe, no dia do juízo final não haverá mais chance. No dia do juízo final não haverá mais chance. Mas às 5 horas da tarde ainda tem chance para você. E Ele está dizendo: venham. E sabe o que vai acontecer com muitos que são salvos e nunca evangelizaram lá no céu? Eu tenho para mim que essas pessoas vão chegar no céu, e quando elas verem aquela perfeição, aquela maravilha, sabe, eu não sei se vocês já visitaram as 7 maravilhas do mundo, mas não chega nem perto do que Deus está preparando, porque Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Ele está preparando para os seus. Eu tenho para mim que quando a gente chegar lá, aqueles que não evangelizaram, eles vão pensar assim: por que eu não falei de Jesus para o meu cônjuge? Por que eu não falei de Jesus para os meus filhos? Por que eu não preguei mais? Era para estar todo mundo aqui, mas eu não falei. Como crerão se não há quem pregue? Tudo bem, outra pessoa poderia ter pregado, poderia, mas se passou por mim, se estava no meu ciclo de amizade, é porque Deus esperava que eu pregasse. Eu não preguei. Há uma chance. O retorno de Cristo está muito mais perto do que você pode imaginar. Tudo que as Escrituras dizem estão acontecendo. Aqui é o relógio da humanidade, está tudo aqui. Você não pode ficar distraído, você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Não tem cargo, não tem título, mas tem missão. Há uma graça de Deus para encontrar os desocupados das 5 horas. Há uma graça de Deus para que aqueles que vão entrar no trabalho agora colham na mesma proporção de quem já está trabalhando há 20 anos. Há uma graça de Deus para que a recompensa de quem vai começar a trabalhar agora seja equiparada à recompensa de quem já trabalha há 40 anos. Não desperdiça essa graça das 5 horas. Por causa dessa graça, dessa generosidade de Deus, a minha e a sua recompensa pode ser equiparada à recompensa de Abraão, porque não é pelo mérito dele, nem meu, é a graça de Deus, é como Ele quer fazer, é a bondade dele. A quarta coisa é que Deus sempre nos recompensa. Ao cair da tarde, o dono da via disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos e terminando com os primeiros. Querido, lembra que no verso 2, o dono da via saiu cedinho, e com os primeiros ele combinou quanto? Lembra? 1 denário. Depois, para o segundo grupo, ele combinou o quê? Eu vou te pagar o que for justo. E no finalzinho do dia, ele já não combina salário, ele só chama para entrar na vinha. É muito importante que você entenda essa construção desse raciocínio que Jesus está apresentando aqui. Agora, imagine você, Jesus chamou lá todo mundo, o dono da vinha chamou todo mundo, e aí o primeiro sabe que com ele foi combinado quanto? 1 denário. Mas o dono da vinha começa a pagar o que começou a trabalhar 5 horas, e deu para quem começou a trabalhar 5 horas 1 denário. O primeiro pensamento desse cara aqui é o seguinte: então ele mudou de ideia. Se ele pagou 1 denário, ele vai pagar 1 denário por hora. Quando chegar na minha vez, eu vou ganhar uns 10 denários. Mas quando chegou na vez dele, ele também ganhou 1 denário. E ele ficou muito irritado. E ele vai tirar satisfação dizendo: não é justo que você dê para ele
o que você prometeu para a gente, porque nós trabalhamos o dia inteiro, nós ficamos debaixo de um sol. Sabe qual é a visão de quem trabalha o dia inteiro? Muitas vezes uma visão de meritocracia. Eu mereço mais do que ele, eu mereço mais, ele não merece. Mas a grande questão é que aqueles que trabalharam o dia inteiro e aqueles que trabalharam uma hora só, nenhum deles merecia nada. Era uma cambada de gente desocupada. Um denário era um excelente salário para um bom profissional. Nenhum deles merecia nada. Os dois tinham que ter visto aquilo pela perspectiva da graça. Eu estava à toa, eu estava desocupado, ele me chamou, ele me deu uma oportunidade e ainda me deu um bom salário. Isso é graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu chamo os meninos, eu e Keila, para lavar a louça lá em casa, e todo dia, cada um tem as suas tarefas, às vezes, a gente tem que voltar lá, e sem que eles vejam, lavar tudo de novo. Quando eu chamo os meus filhos para lavar o carro comigo, é só pela diversão, porque o carro fica pior do que estava no início. Molha o banco, joga espuma no painel, molha um ao outro, é pela diversão. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus quisesse fazer algo, Ele mesmo fazia, porque Ele é perfeito. O nível dele é muito alto. Você acha mesmo que você está contribuindo com alguma coisa? Muito meia boca o que a gente faz, é muito meia boca. Deus é perfeito. A sua excelência não faz nem cosquinha na perfeição de Deus. Se Deus ainda assim quisesse terceirizar, se o objetivo e o foco fosse só a ação, Ele tem um exército de anjos para fazer, sem reclamar, sem murmurar. Agora você faz um pouquinho, já está murmurando, um pouquinho está reclamando, um pouquinho está brigando com o seu irmão. Era melhor deixar você de lado, do que envolver você, você dá mais trabalho. Deus passa mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o nosso trabalho. Toda noite eu oro: Deus, ressignifica na vida dos meus filhos tudo o que eu falei. Naquela hora que eu estava com raiva, naquela hora que eu estava bravo, ressignifica cada olhar, porque às vezes a gente não fala, mas o jeito que a gente olha. Eu termino uma mensagem como essa dizendo: Deus, ressignifica se eu falei alguma coisa que eu não devia falar. Sabe, Deus passa mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o nosso trabalho. Então, no final das contas, se você chegou primeiro ou por último, é graça. Tem 3 milhões de pessoas em Belo Horizonte. Tem gente que ama a Deus mais do que você. Tem gente que vive uma vida consagrada maior do que a sua. Tem gente que vive uma vida de integridade maior do que o seu. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que não é crente e é mais íntegro do que você, é mais correto do que você. Tem gente que não é crente, mas não faz parte de nada ilícito, é sim, sim, não, não. Então, no final das contas, a única diferença entre eu e você, e talvez alguém que está caído agora ali naquela praça, seja o Espírito Santo de Deus que entrou na tua vida, que poupou você, que guardou você e que livrou você de muita coisa ruim desse mundo. Talvez a grande marca entre nós e aqueles que estão lá fora seja uma só: a nossa obediência. Então, nós não temos mérito porque obedecemos. Se tudo deu certo na vida da gente, é porque a gente obedeceu ao poder, à vontade perfeita e maravilhosa. Então, não podemos ter o olhar desses caras de meritocracia, mas um olhar de graça. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui pode estar limitando o teu crescimento. Há 2 formas de remuneração nesse texto, você observou? Há uma remuneração por contrato e há uma remuneração por presente. Há 2 tipos de remuneração aqui. Qual das 2 remunerações você ia querer ganhar? Pensa um pouquinho. Você ia preferir ser remunerado por um acordo e um contrato ou pelo presente? Pensou? Tem gente que está no coração falando: eu preferiria um presente. Então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para missões. A gente não sabe quanto você vai ganhar, se você vai ganhar, a gente não sabe nada, mas eu preciso de 2 anos da sua vida. Você me dá 2 anos da sua vida para eu te mandar para um campo missionário?
Não, confia, é presente, Deus vai cuidar. Me dá 2 anos para você servir no nosso projeto social. Pastor, quanto que eu vou ganhar? Não sei nem se vai ter remuneração. Tem certeza que é por presente? Percebe como o nosso coração é enganoso e como nós somos de fato modelados pelo acordo, pelo contrato? Muitos querem servir ao Senhor, mas eles têm uma lista cheia de exigências. Agora, deixa eu te dizer, se você quer entrar na missão pelo contrato, tudo bem, Deus vai honrar o seu contrato. Deus vai honrar o seu acordo. Ele honrou quem pediu um denário. Ele pagou, ele foi justo. Deus vai ser justo com você, mas isso vai limitar a sua experiência com Deus. Porque aquele que entrou às 5 horas da tarde, se fosse fazer por uma conta lógica, racional, talvez ele merecia 1/10 de um denário, e ele ganhou infinitamente mais, porque não existe ninguém mais generoso do que o dono da vinha. Agora, hoje às 5 horas da tarde, eu te garanto, ele não está fazendo mais contrato com ninguém. Ele não está chamando mais pessoas por acordos. Ele só está dizendo, gente, a colheita está aí, a missão está aí. Você quer entrar? Você quer mergulhar? Queridos, todos nós temos o mesmo endereço, a mesma correspondência, Praça Raul Soares, 203. Mas aonde você senta, o andar que você serve, tudo isso faz com que você tenha uma visão diferente aqui desse lugar. Eu moro num prédio. Lá no meu prédio, todo mundo pega a correspondência no mesmo lugar, mas dependendo do andar aonde você mora, a sua visão vai ser diferente. Quem mora no primeiro só vê carro. Quem mora no segundo vê as casas. Quem mora no terceiro começa a ver o céu azul. Quem mora no quarto, no quinto, no sétimo consegue ver a cidade inteira. Todos nós estamos reunidos aqui nesta manhã no mesmo endereço, mas o andar em que você decide habitar vai modelar o tipo de visão que você vai ter, vai modelar o tipo de vida que você vai viver. Tem gente que entra no rio, mas não tem o rio, porque ele só coloca o pé. Deixa eu te dizer, não é o rio que cresce, é você que entra para dentro dele. É você que chega no momento e decide mergulhar. Agora eu não sei se você já mergulhou ou não, mas quando você mergulha, uma coisa é fato: quando você mergulha, você perde o controle. Quando você mergulha lá embaixo, você já não tem controle de nada, é outro mundo. Deus está te chamando para águas mais profundas. Deus está te chamando para perder o controle. Deus está te chamando para entrar na missão e confiar apenas no dono da vinha. Os primeiros entraram pelo contrato, os últimos pelo convite. Os primeiros receberam exatamente o que foi acordado, os últimos mais do que esperavam. Os primeiros confiaram no mérito, os últimos na bondade do dono. Os primeiros exigiram justiça, os últimos foram alcançados pela graça. Os primeiros terminaram a vida indignados, os últimos agradecidos. Como que você quer terminar a sua vida? Brigando com o dono da vinha? Ou grato porque você foi alcançado pela graça? A quinta coisa que eu observo aqui nesse texto é que a comparação gera indignação. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor teve coragem de os igualar a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Se você observar, a indignação deles não tinha a ver com o pagamento foi justo. A indignação deles teve a ver com a comparação. A comparação é uma armadilha invisível, mas mortal. Ninguém sabe que você está comparando a sua vida com o outro, é invisível, mas vai destruir você, vai acabar com você. A comparação é uma armadilha silenciosa, mas ela é mortal. Porque a murmuração começa quando a gente tira os olhos da graça e a gente põe os olhos na meritocracia. Olha o que eu fiz pelo Senhor. Olha todos os meus anos de dedicação. Olha as minhas ofertas. Olha a vida que eu vivi. Querido, tudo o que você fez não paga 1% do que Deus fez por você. Você pode vender tudo o que você tem, chegar para um médico e falar: eu quero viver mais 1 minuto de vida. Você vai ver que esse dinheiro que você tem não vale de nada. Aí você está querendo dizer que essas ofertas que vocês deram é muito para Deus?
que os seus anos de trabalho é muito para Deus? Se você ficar olhando pelos olhos da meritocracia, você vai terminar a vida indignado. Mas se você entender a graça que Deus concedeu aos seus filhos, o privilégio de fazer parte, que Ele nos dá muito mais do que a gente é capaz de retribuir, você vai terminar essa vida agradecido. A murmuração começa quando a gente olha pela perspectiva da meritocracia. A comparação é uma armadilha, porque ela gera frustração no seu coração. A frustração gera murmuração, e a murmuração vai te colocar fora da missão. Ao longo dos meus últimos 15 anos, eu tenho visto Deus chacoalhar a árvore. Eu tenho visto Deus tirar pessoas. É Apocalipse que Ele fala: se você não se arrepender, eu moverei o teu candelabro de lugar. De forma que tinha muito pregador no passado, que o cara pregava e centenas de pessoas aceitavam Jesus, e hoje a gente nem sabe onde está, o que está fazendo, sumiu. Cantores que abriam a boca para cantar um quebrantamento, sumiram, desapareceram. Por quê? Porque Deus moveu o candelabro de lugar. Porque quem não serve para iluminar não precisa estar em destaque, tem que estar guardado. A murmuração te tira da missão. Eu vejo o tempo todo Deus tirar pessoas da missão por murmuração, por reclamação, porque murmuração e reclamação é louvor ao diabo, é intercessão demoníaca. Murmuração e reclamação é você falar: diabo, eu concordo com você, Deus não sabe o que faz, Ele perdeu o controle de tudo. Por isso eu te pergunto, como é que está o seu coração? Como está a postura do teu coração? Ele está agradecido porque você está vivo? Agradecido porque você respira? Agradecido porque você pode fazer coisas simples como ir ao banheiro sozinho? Agradecido? Ou indignado porque tem gente melhor do que você? Em sexto e último lugar, para a gente encerrar, a aceleração é fruto da graça. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei para você. Eu quero dar, não é porque ele merece, não é porque ele é digno, é porque eu quero dar, é porque eu sou um pai bondoso, é porque eu sou misericordioso, é porque eu sou gracioso, tem a ver com o meu caráter. Há tempos que Deus trabalha em silêncio, gente. Deus ficou 400 anos em silêncio, período interbíblico. Talvez na sua Bíblia algumas páginas em branca, entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. Mas há tempos também que o céu acelera o ritmo. Há tempos também que o Pai pisa no acelerador e Ele muda o ritmo, como as Escrituras já diziam, que nos últimos tempos Ele abreviaria o tempo. E esse é um tempo de aceleramento. Esse é um tempo onde Deus decidiu abrir as comportas do céu. É um tempo de céu aberto sobre a igreja. É um tempo de céu aberto sobre os casamentos. É um tempo de céu aberto sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, sobre a nossa descendência. É um tempo de grande colheita, porque Jesus disse: os campos estão prontos. Tudo que parecia impossível está mais perto de acontecer do que você imagina, e vai acontecer para ser testemunho, vai acontecer para você testemunhar: olha o que Deus fez, e a mesma coisa que Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Aquilo que estava trancado, aquilo que estava truncado, aquilo que não estava andando, Deus vai dar velocidade. José passou 13 anos esperando, mas chegou sobre a vida de José um tempo de aceleramento. Em menos de 24 horas da prisão, ele estava governando no palácio. Chegou um tempo de aceleração na vida de Pedro. Ele passou a madrugada inteira sem pegar nada, mas bastou uma palavra do mestre, e ele pegou mais do que ele conseguia sozinho carregar. Teve um tempo de aceleração na vida dos discípulos que estavam dentro do cenáculo, esperando, mas quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, Pedro abre a boca para pregar, e agora 3.000 homens se convertem, fora mulheres, crianças. Há um tempo de aceleramento, mas esse tempo de aceleramento não é consequência do teu esforço.
não é consequência da tua vontade, do teu querer, é quando o céu decide fazer, é quando o Espírito Santo começa a se mover. Você que esperou, que orou, que semeou, que permaneceu firme, sem nunca ver o resultado, se prepare, porque os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando. Agora, quando o Senhor te levantar, querido, não se esqueça da razão. Quando o Senhor levantar você, não se esqueça do porquê. Quando o Senhor te dá aquele recurso que você está esperando, não se esqueça do propósito. Não é para você se enriquecer, não é para você acumular, não é para você guardar, não é para você humilhar os seus irmãos, não é para você provar para alguém que você venceu na vida, é para você ser um abençoador, é para você repartir, é para você cuidar, é para você influenciar, é para que através da sua vida essa cidade conheça a Cristo. Aceleração não é atalho. Deus não está pegando um atalho, é um presente, porque se Ele não acelerasse, a gente não ia suportar. Se Ele não acelerar os tempos, se Ele não abreviar os tempos, é bem possível que você negue, que você abra mão, que você fuja, que você se esconda. Então não é um atalho, é um presente de Deus, para a gente chegar ao final de maneira fiel, e assim como Jesus Cristo pôde dizer em oração, em João 17 verso 4, Pai, eu tenho te glorificado, concluído o que tu me destes a fazer, assim como o apóstolo Paulo disse ao final da sua vida, eu combati o bom combate. Esse tempo de aceleração é para que cheguemos ao final da nossa vida de maneira fiel ao Senhor, e que a gente possa dizer, tudo que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. Está aqui a minha esposa, meu cônjuge, meu esposo, está aqui os meus filhos, os meus netos, no caminho do Senhor, está aqui os meus irmãos em Cristo Jesus, está aqui o que o Senhor me pediu, a única coisa que o Senhor me pediu, e de fazer discípulos, eu fiz. Eu quero dizer para você que ainda há lugar na vinha. Você que se tornou um crente espectador do que Deus está fazendo, essa não é a vontade do Senhor para você. Você que vem aqui todo domingo e só fica aí sentado e não se envolve, não participa, há lugar na vinha para você. Sabe, são sempre os mesmos, pode observar. Essa semana alguém comentou comigo que ele estava compartilhando com outro servo, e ele falou assim, cara, semana passada era a gente no Kids, agora é a gente aqui no estacionamento, semana que vem é a gente lá na recepção, são sempre os mesmos. Cadê o povo? Cadê os filhos e as filhas de Deus? Trabalho para todo mundo. Olha o que o Dr. Dilo orou, que eu e minha esposa não cumpramos a nossa missão gemendo de dor, sem tempo para dormir, sem tempo para descansar, porque é muita gente para atender, é muita gente para aconselhar, é muita gente para visitar, é muito hospital, é muito velório, é muito enterro, é muito. Tem lugar para você na vinha, tem gente precisando do seu abraço, tem criança precisando da sua referência. Gente, as crianças precisam de referencial masculino. Vai para a escola, é só professora, vai para o ministério infantil, é só mulher. Graças a Deus pela vida do Xande lá na turma do Pibinho, mas cadê os homens servindo junto às crianças, os juniores, os adolescentes? Referencial de homem. Há lugar para você na vinha. Nós temos aqui um projeto social, talvez você não saiba, a gente tem uma escolinha de futebol. Cadê os homens que gostam de futebol? Para ajudar. Todo sábado, 2h da tarde. Nós temos uma escola de jiu-jitsu. Cadê os homens que lutam, que gostam? É evangelístico. A gente tem escola de música, escola de inglês, presencial, online, escola de teatro. A gente tem outros projetos. Cadê a sua profissão no nosso projeto social? Você que é programador, vamos ensinar as crianças, ao invés de jogar, a programar jogos. Você que é um bom economista, administrador, vamos ensinar as pessoas carentes a gerir o dinheiro.
Você que é um investidor, vamos ensinar as famílias da igreja a fazer bons investimentos. Você que é um construtor, vamos ensinar o pessoal a construir casa. Cadê a tua profissão aqui? Cadê o que você sabe fazer? Há lugar para você nessa vinha, há espaço para você nessa vinha, há espaço para você nessa grande colheita. Esse é o seu tempo, esse é o seu chamado. Toda geração teve a sua chance de mudar o mundo, e essa é a nossa vez. É a nossa chance, é a nossa missão. Não se mova pelas propostas, não muda de emprego por causa de salário, não muda de cidade por causa de benefício. Às vezes isso é pegadinha do inimigo, às vezes é para tirar você de um lugar onde você vai crescer e florescer. Se você tiver um preço, o inimigo vai pagar. Qual que é o propósito da sua vida? O que que move o teu coração? O que que você acredita de verdade? O que que faz o teu coração bater mais forte? O que que faz os teus olhos brilharem? Deus não quer um monte de gente robô, Deus não quer um monte de gente andando pela cidade como escravo do sistema. Deus levantou o seu povo para ser luz do mundo e sal da terra, mas cadê a luz? Cadê o sal? Estão distraídos, se auto-iluminando, se auto-salgando, mas é tempo de Deus levantar a igreja dele para fazer a diferença. Nós deveríamos estar em todos os velórios dessa cidade, conhecendo ou não a família. Quando eu vou fazer um velório é impressionante, porque normalmente eu vou fazer velório de gente da igreja, mas chega lá, a pessoa do lado fala assim: você é pastor? Você pode vir orar aqui? Aí o Samuel está comigo, você pode vir cantar? E daqui a pouco a gente está cantando e tocando em 3, 4 velórios lá que a gente nem conhece. Cadê as pessoas que vão falar assim: pastor, deixa o cemitério da paz comigo, pastor, deixa o hospital das clínicas comigo, eu vou ser um conselheiro lá. Pastor, eu gosto de me fantasiar de palhaço, eu vou nos hospitais, conta comigo. Pastor, deixa que eu vou fazer a jardinagem da Praça Raul Soares, fala com o prefeito que a gente vai cuidar dessa praça. Pastor, deixa comigo. Cadê? Deus está disposto a financiar aqueles que estão dispostos a amar. O sustento que talvez você ainda não teve como você sonhou, está no amor que você ainda não se entregou. A honra que você não recebeu, está na honra que você não dedicou. Cadê? Deus está disposto a financiar quem está disposto a amar. Tem alguém mais generoso que o dono da vinha? Tem alguém mais generoso do que Deus? Tem alguém mais amoroso do que Ele? Não tem. Feche os teus olhos aí onde você está, eu quero orar pela tua vida. Pai, continua chacoalhando a árvore. Continua chacoalhando a árvore. Separa o joio do trigo. O Senhor não precisa de uma igreja inchada. O Senhor precisa de crente de verdade. O Senhor não quer uma igreja inchada de gente que não quer nada com o Senhor. O Senhor quer uma família. O Senhor está montando uma família, formando uma família para si, Pai. Mas tem gente que despreza o teu nome. Tem gente que se preocupa mais com o que vai comer agora do que o que está sendo ministrado. Tem gente que está mais preocupado com o horário em que vai dormir essa tarde, se vai ter como dormir ou não, do que com a missão que o Senhor está dando. Tem gente mais preocupado, Deus, com aquilo que está acumulando do que com as vidas que estão se perdendo. Então chacoalha. Separa o joio do trigo. Tira os lobos de perto das ovelhas. Mas aqueles que são seus, aqueles que querem, ainda que haja lobo aqui nessa manhã, ainda que haja joio aqui nessa manhã, se essa pessoa está entendendo, se essa pessoa está sendo ministrada pelo Teu Espírito Santo, alcança ela, Pai, de uma forma sobrenatural, com a graça das 5 horas da tarde, com a graça das últimas horas, ó Pai, alcança, e que o Senhor dê de fato um tempo de aceleração aqui nessa igreja, de aceleração de maturidade espiritual, de crescimento emocional, uma aceleração, Pai, de missão, de pregação do Evangelho, uma aceleração na colheita, Pai, que em cada casa da nossa igreja
igreja tenha uma célula, que cada membro dessa igreja seja um discipulador. Ó Deus, dá um tempo de aceleração, para que de fato, Pai, todo esse ao redor da PIBH seja transformado. A cada ano está transformando um pouquinho mais, mas nós cremos que esse é um tempo de aceleração. Nós cremos num período de transformação da cidade, Pai, e nós pedimos ao Senhor: levanta cada homem, cada mulher fiel, levanta, Pai, dá influência, dá poder, dá autoridade, dá recurso financeiro para aqueles que são fiéis ao Senhor, para que eles sejam luz, para que eles sejam sal, para que eles sejam bênção, para que eles cuidem, para que eles repartam e para que eles testemunhem. Toca nos lábios daqueles que querem pregar o Evangelho, toca no coração, e enquanto a gente está cuidando daquilo que é seu, cuida daquilo que a gente acha que é nosso. Cuida da nossa casa, cuida do nosso casamento, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa saúde, aquilo que a gente acha que é nosso, Pai. Enquanto a gente estiver envolvido na missão, nos mostra que o Senhor é o provedor, que o Senhor é o protetor, que o Senhor é Deus. Obrigado, Deus, porque essa palavra não volta vazia. E o púlpito dessa igreja sempre foi profético. Ele sempre antecipou aquilo que o Senhor queria fazer. Então muito obrigado, Pai, porque o tempo de aceleração já começou, quando o Senhor decidiu começar, e nós celebramos ao Senhor por tudo que nós vamos viver, e em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz, amém.